Eu sou o professor Roberto Radins, professor de História da UX, e o UX Play me convidou para falar deste conflito que é super complexo e difícil de se entender. Se a gente for recuperar ou buscar uma das possibilidades de análise, que não é a única, né? O contexto de tensão nessa região que se chama Palestina, historicamente se chama Palestina, data do final do século XIX, com a ida de judeus patrocinados por um movimento que ficou conhecido como o movimento sionista, que queria fazer uma pátria para judeus na Palestina. É um momento difícil na Europa, de falta de emprego, de muita miséria. É um momento que nós temos as migrações, A grande parte das migrações, como aqui na região da Serra, vão vir em meados do século XIX, e uma parcela pequena, que é formada por uma parte dos judeus, se destina a ocupar essa região patrocinada então pelo movimento sionista. Ocorre que a Palestina já estava desde sempre ocupada. E as pessoas que ocupam essa região são palestinos de cultura árabe e, na sua maioria, de religião muçulmana. Então esse é o quadro que a gente tem no final do século XIX, quando as levas de judeus começam a chegar e a ocupar terras por um processo que não é ilegal por si só, mas que gerou tensionamento naquela região. Judeus vindos patrocinados financeiramente pelo movimento sionista, diante de uma população palestina que carecia muito, São populações empobrecidas, enfim, por conta da própria dinâmica daquela região. O movimento sionista chegou a jogar com outras opções para a criação de uma pátria para os judeus. Regiões da África foram cotadas, enfim, Mas o argumento que se sobrepôs, sobretudo um argumento que carrega muito uma posição de um judaísmo mais ortodoxo, é de que eles deveriam recuperar a terra da promessa, aquela terra abrâmica, que está presente na tradição das religiões judaico-cristã. Abraão sai da terra, vai para uma terra que emana leite e mel. Então essa tese é a tese que valeu, que falou mais forte e que fez com que o movimento sionista passasse a investir no final do século XIX e em todo o correr da primeira metade do século XX. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, diante dos horrores do nazismo, dos campos de concentração, do genocídio, essas migrações elas se tornam mais intensas ainda, gerando um primeiro conflito, uma primeira tensão que de longe não tinha nenhuma perspectiva mais radical como a que a gente vai acompanhar depois, a partir sobretudo das guerras envolvendo Israel e países árabes e mais do que isso, envolvendo Israel como Estado militarizado, frente a populações que ocupam essa região da Palestina, que não são judeus, que são árabes palestinos, e que não tiveram reconhecimento de sua autonomia política, ou seja, a formatação do Estado que foi definido pela ONU. Há um mapa, há um projeto, há uma proposta da criação de 2 estados na região da Palestina. Um seria Israel e outro seria o Estado da Palestina, o que de fato nunca se configurou na íntegra, porque Israel sempre bloqueou qualquer movimento mais significativo para a formação do Estado da Palestina. E essa é a tensão de fundo. Esse conflito tem uma característica que é particular, e não é de hoje. Como a Palestina não reage frente a Israel de forma igualitária, ou seja, exército contra exército, porque a Palestina não tem exército, não está armada, não tem condições de fazer um enfrentamento político-militar, surgem movimentos que ora são mais fortes, ora eles estão mais numa situação de stand-by, de espera, mas são movimentos políticos, são movimentos que têm uma causa, que, frente à inexistência do Estado palestino para reagir contra Israel, esses movimentos espontaneamente vão atuar. O Hamas é um movimento político mais recente. Nós temos outros movimentos
que vão marcar a tensão e os conflitos nessa região. O Hezbollah, por exemplo, que agora também está na pauta, né, um movimento no sul do Líbano, né? Então essa região sempre foi marcada por uma resistência, por uma reação, que no primeiro nível é uma reação política, e dentro desses grupos políticos nós temos alguns grupos menores, que são grupos radicais. E são esses grupos, né, que vão efetivamente estar à frente desse tensionamento do conflito. Então o Hamas, né, é num primeiro momento um grupo político eleito, né, para governar a faixa de Gaza no início dos anos 2000, né, e que depois uma parcela desse grupo, né, radicaliza a sua ação e entra daí para os ataques e para aquilo que está se convencionando chamar de uma ação terrorista. O que nós temos é uma disputa de narrativas. Quando a gente pega uma avaliação, uma análise feita por um adepto, né, de grupos judeus mais conservadores, eles vão dizer que as populações daquela região são refém de milícias, de grupos terroristas, né? Quando tu pegas alguém que tem uma avaliação pró-Palestina, a gente vai ter um outro discurso. Quando o Hamas chega ao poder na faixa de Gaza, chega ao poder com um forte discurso de dar condições dignas de vida para as pessoas. Então é um grupo político que se propunha a investir em saúde, se propunha a investir em educação, em saneamento, né? É uma região densamente povoada, né? É muito difícil governar essa região toda, né? Então surge com essa lógica, né? Mas depois o jogo político vai se modificando, né? E ao que parece agora, né, nós temos à frente deste movimento um grupo ultra-radical que vê como única saída para poder enfrentar Israel é atacar efetivamente, criar um estado de caos, inclusive uma situação de caos social, que é o que a gente tem agora na faixa de Gaza, né, para ter algum tipo de moeda, né, de troca, para poder avançar com os seus objetivos. Não são os palestinos, é um grupo, é o Hamas. E dentro desse grupo ainda a gente pode pegar uma parte, é esse grupo que acredita que a única solução para aquela região é retirar totalmente Israel do cenário de ocupação, né, dessa geopolítica. E é importante dizer, né, que se nós temos grupos radicalizados no Hamas, nós também os temos, né, no campo do judaísmo mais ortodoxo, que não precisam usar desses expedientes que o Hamas utiliza, porque eles têm a seu serviço as forças militares. A região de Gaza, né, ela sempre foi controlada militarmente por soldados israelenses, né? É difícil a gente dimensionar, nós estamos acostumados aí com os estados com soberania, né? Não é o caso da faixa de Gaza. Então, grande parte, né, dessa região ela é limitada, né, pela presença de Israel, pelo controle de Israel, o controle militar de fronteira, né? Na guerra, ninguém está certo, tá? E todos estão errados. Esse é o princípio básico que leva à guerra, né? A guerra não deveria ser nem cogitada como última opção, e ela tem sido usada, né, como primeira aposta, pelo menos no campo da história de onde eu venho. Nós não estamos creditados, né, a avaliar a história colocando um como certo e outro como errado. Então nós teríamos aí uma possibilidade de elencar um número grande de argumentos contra, a favor de ambos os lados, né? Mas numa guerra nós não temos quem esteja certo, nós só temos aqueles que estão errados. Eu não vejo uma solução assim no horizonte próximo, né? O Brasil tem desempenhado um papel importante de mediação desse conflito, mas vejam que, mesmo com os esforços da diplomacia brasileira, há alguns grupos refratários, alguns países, os Estados Unidos, por exemplo. É como se, né, houvesse um desejo de manter aquele conflito, manter esse barril de pólvora ali,
Tá? E com isso não dá condições para que os povos árabes se articulem de forma mais significativa para tirar maior proveito da riqueza da região, que é o petróleo. Tem N questões que estão aí, né? O conflito é muito complexo, mas uma das análises é essa: Israel parece ser, naquele lugar, uma presença internacional incômoda para os seus vizinhos, que são todos árabes, né? E as relações que Israel tem com os Estados Unidos, que tem com a Inglaterra, que tem com a França, que tem com a Alemanha, né, garantem, no plano da política internacional, a manutenção desse estado de conflito, né, e o enfraquecimento da região como um todo. A questão da religião, judeus e muçulmanos, ela é uma questão que está posta, mas na minha avaliação ela não é significativa, a não ser para justificar alguns argumentos. A opção, por exemplo, do movimento sionista lá no século XIX pela Palestina, por aquela região, teve fortemente o componente religioso. Ocorre, né, que os grupos, né, religiosos, o judaísmo, o Islã, não se configuram como um grupo monolítico. Tá? Quer dizer, é uma religião, assim como nós temos aqui, conhecemos mais a tradição ocidental, o cristianismo, várias religiões, mas que são do mesmo campo. Isso também vai acontecer. E me parece que o que está em jogo ali é a questão territorial, é a busca pela autonomia dos palestinos, né? É essa presença indigesta de Israel no controle de toda essa situação. Eu sei que isso que eu estou falando, né, pode ser facilmente rebatido por uma análise, por exemplo, que venha de um intelectual, né, de Israel. Enfim, né, a gente está trabalhando com disputas de narrativas, né? Esse é o quadro.